Doreni Caramori Júnior, presidente eleito da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, está aqui. Doreni Caramori Júnior. O empresário Doreni Caramori Júnior foi eleito novo presidente da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, que reúne 1.900 empresas da região, e a posse está marcada para o dia 23 de maio, quando a CIF completa 94 anos. Caramori tem 29 anos e é o mais jovem presidente a assumir o cargo, hein, Caramori? A responsabilidade é grande, né? A idade não tem nada a ver com competência, né? Pelo contrário, acho que também a idade revela-se na cabeça. A cabeça da jovialidade, ela também não está só em pessoas de 29 anos e a nossa chapa, o nosso grupo de trabalho tem pessoas de todas as idades, mas com a mesma cabeça jovem de querer fazer com que as coisas aconteçam. Então o desafio aumenta um pouquinho do ponto de vista externo, de quem não conhece o nosso trabalho, mas estamos aí para colocar o peito adiante aí e fazer o negócio acontecer. E tu assumes num momento em que ainda se discute crise, né? Mercados em recessão, desemprego, de repente empresas reduzem salário para não demitir. Ainda a coisa está sendo discutida. Há quem diga, já passou o pior. Já passou o pior? O nosso conceito de crise, na verdade, é no sentido de usar a crise e entender a crise como uma mola propulsora para inovações, né, para buscar oportunidades. Eu acho que a economia de Florianópolis, inclusive, é uma economia muito moderna. O perfil da economia, as empresas precisam se adaptar à nova realidade, mas a economia da telecomunicação, a economia da informática, da TI e a economia do turismo são economias modernas, economias socialmente aceitas, ambientalmente aceitas, e aí Florianópolis tem uma excelente oportunidade com a crise e o empresário precisa se conscientizar nessa linha e usar esse momento para que os seus produtos, né, os seus conceitos apareçam, inovem e a gente consiga acabar a crise, ou o período que se diz como crise, com mais margem. Acho que muito da crise é um pouco de como se comenta ela, né? Acaba criando a retração na população que deixa de consumir, a empresa deixa de vender e aí acaba demitindo e, enfim, gera um comportamento de crise muito maior do que a crise propriamente dita. Ainda que eu acho que, como todo empresário responsável, nós devemos olhar o momento que vive o mundo e acabar nos posicionando, tomando algumas cautelas com relação a isso. Mas acho que o momento de crise acaba sendo uma oportunidade tanto para o empresário quanto para a CIF como organização que reúne os empresários aí. E neste momento, por exemplo, ainda de crise, um camarada tem uma loja de sapatos e está pensando em abrir uma filial, o outro tem uma loja de sapatos e está pensando em fechar a loja, né? Quer dizer, então o problema não é o mercado, é ele. Sem dúvida. E o momento, o timing da empresa no mercado e como ele olha o mercado, exatamente. Tem gente fechando indústria e tem gente abrindo indústria, tem gente fechando supermercado, tem gente abrindo supermercado, quer dizer... as pessoas que estão aqui vão se vestir, quer dizer, a economia real mudou muito pouco, mudou a economia da expectativa, né, que é a especulação, é a perspectiva em alguns casos, mas a economia real mudou muito pouco. Ela muda a partir do momento que aí você vai deixando de consumir, passa a poupar e tal, mas eu acho que o próprio impacto da crise na população vai acabar sendo reduzido aí nos próximos meses aí com as pessoas vendo que no frigir dos ovos nada mudou muito, e que as empresas vão ter que continuar tendo criatividade, vão ter que acabar com a espuma, né? Com aquilo que não é margem, que não é prestar um serviço de qualidade, que não é vender um bom produto e passar a trabalhar com a economia real, que é valorizar o seu produto, ou seja, o cliente vai pagar cada vez mais o que vale o serviço, o que vale o produto, e aí as empresas boas, competentes e que conseguirem mostrar o valor agregado do seu produto e serviço vão se dar bem, e aí é onde elas saem fortalecidas desse período de crise. Juro e reforma tributária. Vamos lá. A reforma tributária, a associação, inclusive, tem um trabalho muito importante no sentido de propor alguma reforma tributária. A gente foi muito... fez um discurso muito uníssono na época do final da CPMF, onde a gente dizia que o problema não era ter CPMF ou não ter CPMF, o problema era não ter uma proposta completa de reforma tributária. Então, a Associação Comercial fez uma proposta, a gente acredita, como todos, que urge, né, a questão da reforma tributária, mas diferente dos demais, a gente acredita que a reforma tributária passa por uma proposta. Então, a associação discutiu uma proposta internamente num grupo de 8 técnicos. No ano passado, a gente discutiu em todo o estado via associações comerciais. Essa proposta já, através do deputado Jorge Bueira, subiu a Brasília. Nós já tivemos audiência com o ministro da Previdência uma vez, ela já foi para a bancada do PT como uma das alternativas para se fazer um substitutivo global. A gente defende coisas como o IMF, que seria um imposto na linha da CPMF, mas substituindo o imposto de renda à pessoa física, todos os impostos e cargas sobre a folha de pagamentos, e trabalhar numa otimização
numa manutenção, redução gradual da carga tributária. Não adianta achar que vai reduzir de 36, 37 para 30 em 1 ano e 6 meses, que não vai. A gente pensou numa redução em 5, 6 anos, mantendo o poder de prestação de serviço do Estado, que é importante, afinal de contas o Estado só existe porque tem que fazer a sua prestação de serviço, mas onerando de maneira mais inteligente a economia, onerando de maneira mais saudável a iniciativa privada e o consumidor, que no limite é quem paga o imposto. O empresário, ele repassa o imposto no preço. E a questão dos juros, essa sim é um debate que a gente precisa avançar um pouco mais. A gente acredita que hoje tem muita falácia e muita coisa que se fala sobre o juro que, na verdade, não é o grande ponto. O governo fala muito que quer baixar o juro, tem ferramentas para isso, não tem usado as ferramentas para isso. A gente precisa avançar nesse sentido. Existe a questão da poupança privada, que pode ser trabalhada de outra forma, com cooperativas de crédito, com outros instrumentos. A associação comercial quer ir nessa linha também. Então, há ferramentas de baixar o juro, há segmentos onde o juro já é baixo e a gente precisa, então, trabalhar criando propostas para, nesse sentido, ajudar o governo até a falar menos e fazer mais. Doreni Caramori Júnior, presidente eleito da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, está aqui conversando conosco. Vamos continuar com ele depois do intervalo, 3 horas e 52 minutos.